Olá! Hoje nós vamos falar de um tema em que ele é muito confundido e às vezes as pessoas não dão tamanha importância para a gravidade e para a proporção que esse transtorno tem. É o TOD, o transtorno opositivo desafiador. Muitas pessoas veem esse transtorno como a criança está só pegando pirraça, manha, não tem educação, não tem controle das coisas. Só que o TOD, ele vai muito além disso. A criança, ela não tem realmente controle daquilo que ela faz. Diferente quando uma criança pega pirraça, porque foi mimada, foi acostumada a qualquer momento que chora, que bate os pezinhos, que reclama o pai, a mãe ou a avó dá aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam, o TOD, a criança, ela realmente não tem controle sobre algumas ações que ela faz. E se isso não for tratado, olhado, cuidado desde pequena, quando se torna adulto, as proporções de que isso venha a ter, dar problemas maiores, ter maiores agravantes, é muito maior. Por quê? A criança, ela é impulsiva, ela se irrita facilmente, e ela não acata ordens. Imagine isso num adulto. Um adulto irritado, um adulto nervoso, ele briga com maior facilidade, ele quer bater em todo mundo, ele pode se tornar uma pessoa agressiva com a esposa, com os filhos, nos locais por onde ele passa, então arrumar confusão em qualquer lugar, brigas, querer bater nas pessoas, ameaçar as pessoas. Então, esse transtorno, ele necessita de um acompanhamento, ele necessita de um profissional para ajudar a direcionar como trabalhar com essa criança, adolescente, jovem e adulto. Então, ao invés de achar que é só uma pirracinha, fique atenta a alguns sinais em algumas situações. Geralmente, o TOD, ele está associado ao TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 50% das crianças que têm TDAH têm o TOD. E, às vezes, quem tem o TOD, ele tem um agravamento dessa questão do TDAH justamente por causa da irritabilidade e da impulsividade, tá? Então, assim, quando a gente fala que uma criança está lá pegando pirraça, fazendo manha, observe se isso é um fator recorrente, se é comum, se acontece sempre, e comece a agir, comece a fazer algumas coisas. Eu já disse isso aqui outras vezes, os pais quererem dar tudo para os filhos na questão material, eles não estão ajudando os seus filhos a se desenvolver. Os filhos também têm que saber que na vida tem algumas dificuldades. Então, nem tudo vem para a gente de mão beijada, nem tudo a gente tem condições de ter. E aí a gente tem que saber esperar um momento para cada coisa. Então, quando uma criança, ela quer, eu quero um brinquedo, entrei numa loja, eu quero um brinquedo. O pai, a mãe ou a avó diz que não, ela começa a chorar, pega pirraça, deita no chão, balança as perninhas e bate nas pessoas. Então, tenha certeza de que isso não é só uma manha, e manha facilmente você consegue contornar a situação e tirar, ou se isso é um transtorno, porque aí são ações diferenciadas, mas para você saber se é um ou se é outro, você tem que observar e tem que agir. Quando a gente fala do transtorno positivo desafiador, eu falei que ele se apresenta como uma comorbidade de quem tem TDAH. O padrão dele de persistência, ele é de desobediência, hostil, desafiador, e esse desafiador é de encarar mesmo, de enfrentar mesmo. Pai, mãe, avó, professor, tio, alguém no meio da rua, pessoas de autoridade, eles não respeitam, eles não acatam as ordens, as regras, os limites, as determinações, eles não acatam. Ele
poderia até não querer mexer em tal coisa. Se você falar assim, ó, não mexe ele não, aí ele vai mexer. Só para te desafiar, só para mostrar que ele pode, que ele é capaz. Então, quem tem o TOD, assim, ele quer mostrar o tempo todo que ninguém manda nele, que ele é dono do seu nariz, mesmo tendo 5 aninhos, 6, 10, 14 e assim por diante. Então, geralmente eles são rebeldes, teimosos, se opõem aos adultos, se recusam a obedecer e acatar as regras, normas e limites. E aí, gente, é como eu disse, tem uma fase, né, na criança que elas testam os pais, então elas fazem mesmo essa questão de pirraça, de mãe, de não quer obedecer, principalmente dependendo da sua condução. Se a criança está indo lá colocar o dedo na tomada, você fala assim, não, 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 mas rindo, brincando, ela vai olhando para sua cara, para o seu rosto, vai com o dedinho e vai colocar. Porque ela sabe que você não vai fazer nada, ela sabe que você está falando esse não, mas é mais que uma brincadeira. Diferente quando a criança entende que aquela postura sua é firme, é rígida, é rigorosa. Não. Não pode, não deve, embora as pessoas falem do termo de não usar não, como né, proibir a criança de fazer alguma coisa, usar um outro termo, mas às vezes sai. Mas se a criança entender que aquele não é um não rigoroso, ela vai acatar. Quem tem o TOD, ele vai continuar te desacatando, porque ele não tem medo. E aí ele pode até apanhar, mas ele vai continuar fazendo. Então, as crianças com TOD, ela tem uma explosão de raiva com muita frequência e dificuldade de controlar as suas emoções. Se ela quer, ela quer. Se ela quer chorar, ela chora. Se ela quer gritar, ela grita. E aí ela não tá nem aí de onde tá, com quem tá por perto, se vai te envergonhar, se os outros vão pensar que isso é pirraça ou não. E aí, as principais características do TOD. Então, Elaine, como que eu vou diferenciar se é uma pirraça, se é uma manha, ou se é mesmo um transtorno, algo mais efetivo? Então, vamos ver algumas questões aqui que podem ser observadas por vocês, mas assim, vocês têm que também ter um pulso firme para poder direcionar as questões. A criança perde a calma com muita facilidade, muita, qualquer coisinha é motivo para perder a calma, fica nervosa. E aí, em todo e qualquer lugar, é na hora de uma brincadeira, é na hora de um filme, é na hora do banho. Então, são situações simples, corriqueiras e que façam com que aquela criança perca a calma. Então, fique atento a isso. São sensíveis, se sentem incomodados com tudo é motivo para que eles fiquem incomodados e eles incomodam as outras pessoas. Eles irritam as outras pessoas, mexem com as outras pessoas, perturbam as outras pessoas. Quem tem o transtorno positivo desafiador, ele tem 2 parâmetros. Ele faz bullying com os outros com muita facilidade, porque ele incomoda, perturba, e ele sofre também o bullying. Por quê? Porque as pessoas acabam vendo que o tempo todo eles ficam perturbando, eles mexem com as pessoas, então eles acabam sendo rotulados. Então eles tanto fazem bullying quanto sofrem, então eles estão nos 2 lados. E quanto mais eles sofrem o bullying, mais eles perturbam as outras pessoas, mais eles prejudicam as outras pessoas. Eles são raivosos, ressentidos, eles guardam mágoa de coisas simples que qualquer outra criança esquece com o tempo. Eles não, eles guardam mágoa, levam aquilo por muito tempo, se é com o pai, se é com a mãe, se é com a avó, se é com o irmão. Imagine isso na escola. Eles questionam a figura de autoridade, essa autoridade pode ser pai, mãe, tio, avô, professor, policial, eles não estão nem aí. A autoridade para eles é uma figura só a ser desafiada, é algo que eles querem mostrar que eles não precisam obedecer, que não precisam acatar. Como eu já disse, eles incomodam as outras pessoas, culpam os outros pelos erros deles, eles nunca têm culpa de nada. Se ele caiu foi porque outra pessoa trombou, empurrou. Se ele bateu foi porque a outra pessoa fez alguma coisa com ele. Então, eles nunca são culpados. Eles nunca estão errados, sempre estão certos. O erro, a culpa é sempre da outra pessoa.
são vingativos e maldosos. Eles são vingativos, eles querem revidar. Alguém fez alguma coisa para eles, não vai ficar em branco, não vai passar batido, eles vão revidar. E aí, gente, eu tô falando numa proporção de criança, né? Não é uma coisa assim, um plano mirabólico que foi para casa e arquitetou, mas eles são vingativos, de trombar na criança para a criança cair, de colocar o pé para a criança cair, coisas assim, voltadas para a criança. Claro que tem as excepcionalidades, tem aqueles que são uma maldade muito maior, mas aí é específico da pessoa, é característico da pessoa. E nessa questão de ser vingativo, de pegar o lanche para a criança ficar sem, para o outro colega ficar sem o lanche, de entornar, de derrubar o lanche para que a criança não tenha, de fazer alguma coisa errada e falar com a professora que foi o outro, que a culpa é do outro. Então, eles são vingativos e maldosos, eles fazem isso. E se for o caso de precisar fazer isso com um adulto, colocar a culpa de algo no adulto, eles fazem. Se algum adulto fizer alguma coisa para eles e eles se sentirem irritados, e aí tem essa questão do ressentimento que é muito presente, eles são capazes de inventar injúrias, falsos testemunhos, coisas que não aconteceram para prejudicar aquela pessoa. Já houveram casos das crianças dizerem que foram abusadas sexualmente, que apanharam, sofreram alguma agressão física, sabendo que aquilo prejudicaria a pessoa, quando na verdade não aconteceu. Tá? Uma maneira dele prejudicar a outra pessoa, ficou ressentido, com raiva, que é prejudicar. Estou dizendo com isso que todo e qualquer relato de criança com relação a abuso, agressão física, na verdade, não. Vamos saber separar as coisas da outra. Eu só citei essa como exemplo para vocês verem assim, em que proporção pode ir essa situação do ressentimento deles, da raiva, dessa questão de querer se vingar a qualquer custo, ok? Eles são vingativos e maldosos. E com relação ao TOD e ao TDAH, por serem as características bem próximas, um acaba aumentando, impulsionando o outro. Então, essa questão da impulsividade, ser impossível, impulsivo, faz as coisas e sem pensar, sem calcular, sem medir, sem pensar nas consequências. E a questão da irritabilidade e agressividade, eles podem realmente machucar as outras pessoas, porque quando eles estão com raiva, eles não enxergam nada à sua frente, eles não conseguem ponderar que talvez fazendo tal coisa, aquilo ali vai prejudicar o outro ou vai machucar mesmo a outra pessoa. São os alunos que às vezes têm as piores notas em sala de aula, reclamam de tudo, brigam por tudo, não têm um bom rendimento. E às vezes pode ter. Ele pode desenvolver a sua habilidade cognitiva, o seu desempenho na escola, só para irritar o professor. Porque o professor, se desafiar, ele mesmo fala assim, você não tem condição, você não é capaz, você não faz as coisas, por isso não vai conseguir. Ele vai conseguir, só para desafiar o professor. Então, assim, a gente tem que ter cuidado de saber separar as coisas, uma situação da outra. Então, dá uma olhadinha no seu filho, na sua filha, no seu aluno, e observe se essas características estão muito presentes. Se for, eles têm que passar por um profissional, para que o profissional o ajude a canalizar essa raiva, essa agressividade, enquanto é novo, enquanto é criança. Porque, como eu disse, depois que se torna adulto, isso é mais complicado. Quantos jovens a gente vê por aí que, assim, por nada já começam a agredir as outras pessoas, agridem pai, mãe, agridem as pessoas mais próximas. Isso pode ser um transtorno que ele nem sabe que tenha. Não estou justificando, né, o fato em si das pessoas cometerem agressão, não é isso. Mas se é um fator de transtorno, ele é muito mais difícil de ser controlado só com simples palavras. Ele precisa ser mesmo acompanhado e tratado, em alguns casos até com medicamentos, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês com relação ao TOD, transtorno opositivo desafiador, e aí a gente vai falando mais durante a semana sobre outros assuntos.
Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.